Qual tem sido a sua atitude quando as coisas não dão certo para você? Como é que você tem se comportado quando as coisas não fluem do jeito que você espera? Eu posso lhes garantir, posso lhes assegurar que ao longo da minha jornada, ao longo da minha carreira, eu já vi pessoas tomando as mais variadas atitudes quando enfrentam momentos de crise. Eu já vi pessoas reclamando, eu já vi pessoas que estão em crise colocando a culpa em outras pessoas, eu já vi pessoas se tornarem pessoas depressivas, eu já vi pessoas maltratando outrem, eu já vi pessoas desistindo de seus planos, de seus sonhos, quando enfrentam crises. Na verdade, você há de ouvir comigo que crises são momentos conturbados que a gente passa, são momentos, eu diria, negativos, momentos em que tudo se fica estagnado, tudo fica parado. Crises, na verdade, são momentos que a gente enfrenta que nós não estava no planejamento a gente passar, não estava no script passar por aquilo, mas eu diria que essas crises, esses momentos conturbados que a gente passa, acreditem, esses momentos difíceis que a gente passa, Ele quer na verdade nos ensinar coisas extraordinárias. Já ouviu falar de Pedro? A Bíblia vai falar que Pedro e a sua equipe saíram para uma pescaria. O texto do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, narra com propriedade a grande crise que Pedro e toda a sua equipe tinham enfrentado naquele tenebroso momento de crise, naquele tenebroso momento de pescaria, naquele tenebroso momento em que eles estão vivenciando. Escute bem, entenda essa passagem, entenda esse recado, entenda o contexto dessa história. Eles estão numa pescaria, eles estão numa noite de trabalho, eles estão vivendo um momento que já era vivenciado por eles, eu diria que corriqueiramente, porque se tratava de pescadores profissionais, eles tinham afinidade com o mar, eles sabiam pescar com propriedade. Mas o texto vai dizer que eles estão fazendo a sua pescaria a noite toda e ela não flui, ela não dá certo, e eles são obrigados a retornar sem um único peixe. Sabe o que me chama a atenção? E eu faço questão de ler para vocês o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 5, versículo 2. Tem algo fenomenal nesse texto. Olha o que a Bíblia vai dizer: e viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado deste barco, e olha o detalhe: eles lavavam as suas redes. Observe, eles estão voltando de uma pescaria mal sucedida, eles estão retornando de uma pescaria que não deu certo, mas a Bíblia para dizer que eles estão lavando as suas redes. É uma questão de inteligência espiritual. Se eles estão lavando as suas redes, é porque eles esperavam pescar logo em seguida. Mas olha que interessante, eles estão voltando do mar, não apanham um único peixe. Mas o texto no versículo 2, eu acabei de ler para vocês, está garantindo-nos que eles estão lavando a rede. Qualquer pescador que se preze, ao final de uma pescaria, e se ele tem a vontade de fazer novamente uma pescaria, então ele vai cuidar das suas redes, ele vai lavar as suas redes, ele vai reparar os possíveis danos que a sua rede tenha tido naquela pescaria. Então observa, eles estão lavando as redes, eles estão preparando as redes, mesmo depois de um momento de crise. E sabe o que eu entendo? Se tem uma lição que Pedro e a sua equipe nos passa, ela está aqui. Ele está dizendo: não importa se a minha noite foi frustrada, não importa se a minha pescaria não deu certo, não importa se eu não consegui o meu objetivo, não importa se eu não consegui êxito, eu vou lavar as minhas redes, porque eu sei que se hoje não deu certo, amanhã vai dar certo. Se hoje não fluiu, amanhã vai ter que fluir. E eu faço novamente a pergunta que eu fiz agora há pouco:
O que é que você tem feito? Quais são as atitudes que você tem tomado quando as coisas não fluem, quando as coisas não dão certo? Você tem jogado a sua rede ao relento, tem desistido da pescaria? Ou você tem aprendido com Pedro e sua equipe, mesmo quando a pescaria não dá certo, eles vão para lavar as suas redes, eles refazem as suas redes? E sabe o que eu entendo? Eu vejo eles dizendo para mim, para você, para nós aqui hoje, eu vejo ele dizendo: não deu certo dessa vez, mas essa história vai ter final feliz, porque a pescaria vai ter que ser abundante. Sabe o que eu acho interessante? É que a Bíblia vai dizer no mesmo capítulo 5 de Lucas, só que versículo 5, a seguinte sentença: quando é perguntado para eles, a resposta que eles dão é a seguinte. Pergunta, Jesus mesmo, o Mestre, o próprio Cristo, vai perguntar para eles e dizer: o que está acontecendo? E eles respondem o seguinte, capítulo 5, versículo 5 de Lucas: Pedro, o chefe, vai dizer o seguinte: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, não conseguimos apanhar nada. Olha isso, trabalhamos a noite toda, mas não apanhamos nada. Você consegue perceber? A frustração está estampada nas palavras de Pedro. Ela é evidente. Acreditem, eles saíram de casa para passar uma noite de uma pesca maravilhosa. Passou a noite inteira e eles não têm não existe um fruto, não tem um único peixe, porque a pescaria foi frustrada, ela não deu certo, ela não fluiu. Mas ainda assim, apesar de lavar as redes, quando é lhes perguntado o que foi que houve, eles respondem no versículo 5, a primeira parte dizendo: nós trabalhamos toda a noite e nada apanhamos. Eu vejo uma frustração, está evidente uma frustração na palavra desse homem, desses pescadores. Eles tomam partido do que tinha acontecido, eles estão vivendo um momento difícil e estão respondendo: a coisa não foi boa, nós trabalhamos a noite toda. Mas eu vou lhe repetir um detalhe: enquanto eles falam isso, eles continuam lavando as suas redes. E talvez isso chamou a atenção do Mestre, talvez isso chamou a atenção de Jesus, porque eles estão frustrados, mas não deixam de lavar a rede. Eu vou lhe perguntar: o que é que você tem feito com as suas redes? O que é que nós estamos fazendo com as redes? Nós estamos jogando para o lado porque fomos frustrados? Nós estamos desistindo da pescaria porque fomos frustrados? Ou nós estamos lavando as nossas redes e dizendo: se não deu certo, eu sei que vai dar? E sabe o que eu acho mais interessante? É que o texto bíblico vai nos dizer que, mesmo no meio da crise, ao invés de desistir, eles lavam as redes. Isso é fenomenal. Mas tem uma outra coisa que me chama a atenção. O versículo 3 do capítulo 5 de Lucas diz exatamente o seguinte: e entrando ele, Jesus, em um dos barcos, o que era de Pedro, pediu que Pedro afastasse ele um pouco para a praia. Olha, o pescador frustrado agora começa a empurrar o barco para Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus, assentando-se no barco do frustrado pescador Pedro, começou a ensinar as multidões. Sabe o que é lindo nisso aqui? Pedro, além de lavar as suas redes, preparando-se para a próxima pescaria, no meio da sua crise, ele não está se apegado só ao que ele está vivendo, ele não se apega só ao que ele está vivenciando, ele consegue ser canal de bênção para uma multidão de pessoas. E nós, o que é que nós estamos fazendo em momentos de crises? O que é que nós estamos fazendo em momentos de dificuldade? A gente só pensa em nós mesmos. Pedro está nos ensinando: eu estou num momento de crise, mas ainda assim, mesmo em meio a crises, eu consigo ser canal de bênção para outras pessoas. Eu consigo abençoar mesmo quando a crise bate na minha porta. Eu consigo ser canal de bênção para a vida de outras pessoas. Sabe qual é o grande problema? É que quando nós nos frustramos, nós temos pelo menos duas atitudes que tomamos corriqueiramente. Primeiro, jogamos a rede e não veio peixe, então a gente se frustra e não quer mais. Esconde a rede, guarda a rede, não lava mais a rede.
Essa é a primeira atitude. A segunda é que, como a gente está na crise, a gente só consegue olhar para o nosso próprio umbigo, e a gente se esquece que tem outras pessoas que, mesmo eu em meio à crise, posso abençoá-las. Escute, um famoso pregador, um pastor que eu estimo muito e que tenho ele como um pai, pastor Napoleão Falcão, pregou um dia na nossa igreja, e ele disse no nosso altar que não existe grandes pregadores. Olha, um mega pregador, a maior autoridade na exposição da palavra escatológica, disse o seguinte: não existe grandes pregadores. Ele disse: são grandes mensagens. O que existe é grandes mensagens. Grandes mensagens são colocadas dentro de pequenos pregadores, porque o poder é dele e não nosso. Entenda, mesmo em meio à crise, você precisa ser canal para o outro. Mesmo em crise, você precisa ser canal de bênção, porque Pedro foi. O barco dele estava à disposição do mestre, mesmo quando a pescaria dele não fluía. Isso é fenomenal. E olha, a Bíblia vai dizer que depois que Cristo, o Jesus, o nosso mestre, toma o barco dele, vai para a pescaria, ele volta a falar com Pedro, mas a palavra dele agora é extraordinária, porque no versículo 4 do capítulo 5 ele diz o seguinte: quando Jesus acabou de falar para a multidão, ele voltou para Pedro e diz: agora, filho, lança-te ao mar, pega aquela rede que você estava lavando. Eu te vi quando você estava frustrado, eu te observei quando você estava detonado. Pega essa mesma rede e lança novamente no lago, vai para o mar, pesca outra vez. Sabe o que eu entendo aqui? Se você não desistir mesmo no meio da sua crise, se você não jogar a toalha mesmo no meio da sua crise, se você não deixar de continuar acreditando que o amanhã vai ser melhor do que hoje, Ele sempre terá uma palavra para dizer a você, e a palavra dele é a mesma para Pedro. Pedro, João, Maria, José, vocês que estão aqui, vocês que me escutam, vocês que me assistem, entenda, a palavra dele será essa: eu te vi lavando as redes no meio da crise, então eu te chamo, lança outra vez aquilo que você lavou, a rede que você lavou, preparou-se, eu te dou uma nova oportunidade, lança. E a Bíblia vai dizer no versículo 6, capítulo 5, que quando eles ouviram a palavra do mestre, quando Pedro recebeu a palavra, voltou ao mar, e as redes que foram lavadas foram lançadas ao mar, e a pescaria foi abundante. Em tempos de crises, em tempos de dificuldade, nunca guarde a rede, lave. Em tempo de crise, nunca pense em você só, no seu próprio umbigo. Seja canal de bênção para outras pessoas, porque a palavra dele virá e a pescaria será abundante, porque não existe noite que dure o tempo todo. Por mais extensa que seja a noite, o sol sempre voltará a brilhar. Que Deus em Cristo vos abençoe.